Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é o podcast do Modifica sobre política e meio ambiente. Eu, Marina Colerato, editora do site Modifica, recebo convidados para aprofundar o debate sobre os principais assuntos do mês. Se inscreva no seu player preferido e não perca os próximos episódios. Chegamos ao 10º episódio do Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também. Vocês, como sempre, seguem comigo, Marina Colerato, e dessa vez a gente vai falar sobre Pantanal. A situação do Pantanal que está cada dia que passa mais grave e, na verdade, o fogo só está diminuindo porque não tem mais nada para queimar. É uma situação desesperadora, muito parecido com o que a gente viu na Amazônia no ano passado. No nosso momento áudio, a gente conversou com Selma Gomes, que é assessora do Instituto Socioambiental, o ISA. O ISA recentemente lançou um mapeamento sobre organizações de mulheres indígenas no Brasil. Selma vai conversar com a gente sobre a importância desse mapeamento e a importância da luta das mulheres indígenas no país. Politicamente Incorreto da vez não poderia falar de outra coisa que não Pantanal. Bom, embora a gente esteja vendo as notícias agora, os incêndios no Pantanal começaram em novembro de 2019 e a expectativa é que eles se estendam até 2021, quando as chuvas de verão conseguirão finalmente umedecer a massa orgânica sob o solo e cessar as fontes do fogo. O que a gente está vendo acontecer no Pantanal é mais um recorde negativo histórico para a gestão ambiental do governo Bolsonaro. De janeiro de 2020 a agosto, foram registrados 6.629 focos de calor na região. Em breve, passaremos os números recordes de 2001, quando o bioma registrou 6.782 focos. Segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o mês de julho registrou o maior número de queimadas em um único mês nos últimos 22 anos. Foram 1.684 focos no Pantanal. Para se ter uma ideia dessa disparidade, no mesmo período, em 2019, foram apenas 494 focos de queimada. Vim aqui com um update porque o fogo tá tão sério no Pantanal que os números só aumentaram desde que a gente gravou esse podcast. Inicialmente, a gente falou que julho foi o mês que mais registrou focos de incêndio na série histórica de monitoramento do INPE, mas infelizmente esse número foi ultrapassado e muito por setembro. O total de focos em julho foi de 1.684, o maior já medido no mês em 22 anos. Mas setembro atingiu o pico com 8.106 pontos de incêndio em um único mês. Então este, agora, se tornou o mês com mais focos na série histórica do INPE. A gente espera que esse número não seja superado e que não precisemos atualizar aqui vocês novamente. Voltamos para o episódio. A cidade com maior registro de queimada foi Paconé, em Mato Grosso, que nos primeiros 10 dias de agosto contabilizou 999 pontos de incêndio. Os números desse estrago são enormes. Em setembro, o Pantanal havia registrado mais de 2,3 milhões de hectares atingidos pelo fogo, sendo 1,2 milhão no Mato Grosso e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul. O fogo também atinge áreas do Pantanal boliviano e paraguaio. O Mato Grosso está em primeiro lugar no ranking de focos de calor, tanto no Pantanal quanto na Amazônia Legal. Segundo dados do Centro Integrado Multiagências, o CIMAM, 81,5% dos incêndios no estado são em propriedades particulares, 11% em terras indígenas, 3,8% em projetos de assentamento e 3,4% em unidades de conservação. O CIMAM é composto por diversas entidades, como o Corpo de Bombeiro Militar, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Defesa Civil, o IBAMA, o INCRA e a FUNAI. Por hora, mais de 22% do bioma já foi queimado, um espaço que representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Parece que a gente está repetindo um filme que a gente já viveu no passado com as queimadas da Amazônia. E o déjà vu não é por acaso. A equação é a mesma: mais desmatamento, mais incêndios, menos chuva e menos fiscalização
é igual o total descontrole das queimadas. E apesar do Pantanal ser uma planície alagada, o bioma passa por uma das maiores estiagens da sua história. Lá não chove há mais de 2 meses e por isso o nível dos rios está abaixo do esperado para a época. O Rio Paraguai, o principal rio da região, está no seu menor nível nos últimos 50 anos. É importante destacar que a gente está falando de seca e queimada em uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Considerado patrimônio nacional, o Pantanal abriga, segundo o Ministério do Meio Ambiente, mais de 260 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, mais de 460 espécies de aves e mais de 130 espécies de mamíferos, sendo 2 endêmicas, ou seja, que só existem naquela região. Além da rica contingência de animais, o bioma abriga, de acordo com a Embrapa Pantanal, quase 2.000 espécies de plantas. Ainda segundo a própria Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Pantanal presta serviços ambientais gratuitamente no valor de 593 bilhões de reais por ano. Com as queimadas, toda essa contingência de animais e plantas estão ameaçados. A principal atividade econômica da região é a pecuária extensiva, que coexiste com a vegetação originária há aproximadamente 200 anos. O desmatamento para a introdução de pastagens exóticas já comprometeu parte das áreas em torno do bioma, sendo 17% das planícies e 65% dos planaltos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as propriedades privadas representam 95% do Pantanal e apenas 4,6% são espaços protegidos por unidades de conservação. Você deve ter visto fotos, vídeos e notícias de animais com as patas queimadas, desmaiados, mortos. O Pantanal abriga espécies ameaçadas de extinção como a arara azul, o macaco prego, o lobo-guará e a onça-pintada. A gente pode pegar a situação da arara azul para exemplificar o quão delicado é essa situação de queimada espalhada por todo o bioma. O Pantanal detém 15% do total da espécie no mundo e o maior refúgio delas foi devastado pelo fogo. Logo, com as palmeiras queimadas, que são sua fonte primordial de alimentação, a insegurança alimentar põe em risco o futuro da própria espécie. Mas o que desencadeou um desastre de tamanha dimensão? Bom, é preciso olhar para as relações entre os biomas, as mudanças climáticas e as ações do homem na região. O fogo, normalmente, pode se iniciar de forma inesperada. A gente pode pensar aqui na situação dos incêndios que acontecem na Califórnia, nos Estados Unidos. Ou seja, um raio, por exemplo, pode começar um incêndio de grandes magnitudes, principalmente, sobretudo nessas regiões secas. Mas não é o caso do Pantanal, onde o fogo teve 2 motivos distintos. O primeiro, cabos de energia elétrica, e o segundo, e mais proeminente, a mão humana. Agricultores que dentro de suas terras privadas, como a gente viu, o Pantanal é majoritariamente formado por terras privadas, colocam fogo no pasto para prepará-lo para o gado ou para a plantação de monoculturas. Embora essa prática seja proibida por lei, segundo a reportagem do El País, alguns grandes produtores rurais conseguem a permissão para lançar mão do fogo depois de um processo relativamente burocrático e cujos pequenos produtores não têm acesso, algo que inclusive tem sido debatido como uma das causas para o não controle dos incêndios, já que historicamente na região se controlava o fogo com o chamado fogo frio nas épocas úmidas. Essa técnica pantaneira, chamada fogo frio, é sobre queimar a biomassa que fica no solo em épocas úmidas, né? Nas épocas mais chuvosas, para quando chegar a seca, o fogo não espalhar. Porque quando a gente vai entender o que acontece com o Pantanal, o problema está exatamente na biomassa, que está numa camada abaixo do solo e que fica como uma chama acesa. Por isso que é muito difícil apagar os incêndios e por isso que eles espalham tão rápido. Bom, além da questão dessa prática que muitos agricultores falam que fez muita diferença no momento, a gente tem que considerar outros fatores. O que a gente já conhece, que é a antipolítica do nosso atual governo, que incentiva, não monitora, esvaziou os órgãos de fiscalização e desnutriu, de fato, todas as políticas ambientais e de preservação que a gente tinha.
Mas tem alguns outros fatores. O primeiro deles é que o clima está seco como nunca. E controlar o fogo, mesmo o fogo legal, não é tão simples como era antes. O Pantanal vive a maior seca de décadas. É uma seca que está relacionada com o desmatamento do cerrado e a diminuição do volume dos rios. Está relacionada com o desmatamento da Amazônia e a diminuição da pluviosidade do aumento das temperaturas globais. E, claro, a questão histórica do comportamento dos fazendeiros da região. Então, a gente pode ver que são vários fatores que contribuem para a situação e, por isso, a gente precisa recapitular como é que a gente chegou até aqui. Anualmente, em março, acontece o ciclo de cheias, no qual as planícies ficam alagadas por conta das chuvas frequentes. Mas esse ano a cheia não veio e no mesmo período já se registrava o crescimento dos focos de incêndio. Apesar do tempo seco, propício para fazer com que o fogo controlado, utilizado por fazendeiros para limpar as pastagens, perca o controle, a proibição total das queimadas controladas só aconteceu quando a situação tomou outras proporções em julho. Mas a gente tem que ir um pouco mais para trás, em 2012, quando pesquisadores do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina lançaram o estudo Análise de Risco Ecológico da Bacia do Rio Paraguai, alertando para os riscos da degradação das nascentes e barramento de rios da região. Naquela época, 8 anos atrás, 14% da bacia pantaneira já estava sob alto e médio risco ambiental. As ameaças eram as mesmas que as atuais: o desmatamento e o manejo inadequado de terras para agropecuária, principalmente pastagens e plantação de soja, causadores de erosão e sedimentação dos rios, somadas a barramentos hidrelétricos que alteram o regime hídrico natural do Pantanal. Além da agropecuária, a bacia tem importantes áreas de mineração, de ouro e diamantes no Mato Grosso e ainda de ferro, manganês e calcário no Mato Grosso do Sul, que afetam a planície e a bacia. À época, o estudo recomendava criar mais áreas públicas e privadas de proteção ambiental, em especial em regiões de cabeceiras, além de manejo e recuperação de pastagens. O Pantanal também é afetado pelo desmatamento do cerrado, que já perdeu metade da sua cobertura vegetal original para pastagens e lavouras do agronegócio. O bioma concentra boa parte das bacias hidrográficas da Amazônia, Caatinga e Pantanal, sendo nestes últimos os rios que compõem a bacia do Paraguai. O desmatamento provoca o assoreamento do rio, pois não existe mais vegetação para proteger a sua borda e com isso os rios se tornam mais rasos. O efeito já é perceptível aos olhos. Em junho, mês que costuma ser o pico de cheias, o rio Paraguai não passou dos 2 metros, de uma média histórica de mais de 5,5 metros. Segundo a Embrapa, foi a menor marca dos últimos 47 anos. Mas o período de seca não intimidou a ação de fazendeiros e agricultores que usaram fogo para desmatar ou preparar a terra para plantação e pastagem. Quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando nos desmatamentos dentro das fazendas privadas, mas nessas partes que existe área de proteção ambiental, obrigadas por lei. E bom, o que temos agora são bombeiros rezando para que a chuva chegue logo, pois o trabalho de apagar o fogo parece mais o de enxugar gelo. Até aqui, com esses números e projeções, fica clara a sensação que, mais uma vez, o Estado brasileiro errou em diversos níveis. Quando chegarmos nas conversas com as nossas entrevistadas, você vai perceber uma coisa que talvez seja um dos pontos mais importantes desse episódio. Ainda não temos os culpados. E aqui eu faço aspas em culpados, ou seja, quem iniciou esse processo. Há uma série de controvérsias envolvendo a origem do fogo. Uma análise da Repórter Brasil apontou 5 propriedades rurais como responsáveis por destruir mais de 116 mil hectares, área equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Esse volume de destruição correspondeu a 36% da área total atingida por incêndios no Pantanal Mato-Grossense no período analisado. Mas como o fogo começou antes disso e porções pantaneiras de Argentina, Bolívia e Paraguai também sofrem com grandes queimadas, fica claro um misto de fatores nesse caso do Pantanal. Há 15 anos, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o famoso IPCC, da Organização das Nações Unidas, já avisava que regiões como o Pantanal sofreriam de incêndios e semidesertificação após 2020. 2020, este ano marcado por queimadas em vários lugares do mundo.
Valfrido Thomas, da Embrapa Pantanal Oil País, disse, abre aspas, é o aquecimento global, está aí. Agora temos que adquirir formas de mitigar esses incêndios que já foram previstos anos atrás. Fecha aspas. Mas o que o poder público tem feito? Bom, a gente já falou aqui que o governo federal instaurou proibição de queimadas no território meses depois das altas já terem começado. Mas os esforços para a contenção do fogo se iniciaram a nível municipal em maio. Na cidade de Corumbá, que sofria com as chamas desde fevereiro, a prefeitura criou uma comissão para combater os incêndios. Quando a situação se agravou, chegando às notícias nacionais, veio então a ordem de proibição de queimadas do governo federal e logo depois um decreto do governo estadual pelo IMASU, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Já no final de agosto, o Ministério do Meio Ambiente autorizou o uso de produtos químicos para conter as queimadas. Semelhante ao fertilizante, o produto era misturado na água retirada do rio Cuiabá, em Mato Grosso. O Ministério também contratou 3.000 brigadistas, dessa vez pelo IBAMA e ICMBio, 5 aeronaves, 3 helicópteros, além de veículos terrestres. O serviço por terra não é mais simples que o aéreo, pois muitas regiões só são acessíveis por tratores. A umidade do ar é muito baixa e o sol muito quente. Os bombeiros e brigadistas chegam a trabalhar mais de 8 horas por dia e, além de ações de fiscalização, estão trabalhando na orientação de comunidades ribeirinhas e fazendas próximas a focos de calor, segundo o site oficial do governo do Mato Grosso do Sul. Olhando um pouco mais para o poder estadual, nós vemos como certas políticas não estão surtindo efeito no cenário como um todo. Houveram tentativas de refrear as queimadas antes que elas chegassem a esse pico. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso aplicou mais de 14 milhões de reais em multas por queimadas ilegais nos primeiros 7 meses do ano. Mas o órgão ainda tinha, nesse período, 7.000 processos por infrações para julgar. A projeção para o Pantanal é que o cenário de queimada siga para os próximos meses. Em um ano normal, a chuva voltaria em outubro, mas especialistas apontam as chances desse ano sofrer com o fenômeno climático La Niña, que se caracteriza pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, acarretando invernos mais rigorosos e grandes secas ao redor do mundo. O La Niña deve se estender de setembro a janeiro de 2021. Todas as queimadas no Pantanal se tornam muito emblemáticas, pois justo em agosto, o Dia do Fogo completou 1 ano e sem indiciar culpados. E como explicamos no episódio número 5, quando o assunto dos incêndios era na Amazônia, mais queimada significa mais poluição do ar, mais problemas respiratórios em moradores da região, tudo isso em meio à pandemia do Covid-19, que, como a gente já abordou na nossa série Lições Climáticas da Pandemia, tem índice maior de mortalidade em regiões mais poluídas. Quanto à recuperação da flora, se os focos de queimadas fossem apagados e nenhum outro foco fosse feito, o bioma demoraria uma média de 40 anos para se regenerar, junto com a ação humana e o uso de bancos de sementes. Já os animais é difícil calcular. Aqueles que não foram carbonizados têm sua segurança alimentar gravemente afetada. Para finalizar, a gente vê também as políticas de desinvestimento do Ministério do Meio Ambiente, do Ricardo Salles, para ações de contingência climática. Como cientistas alertaram há 15 anos, o Pantanal é uma região que vai sofrer cada vez mais intensamente com a mudança do clima e, portanto, o investimento seria essencial. Mas um governo negacionista, fica difícil a gente ver movimentos nesse sentido, o que torna o cenário futuro um pouco mais desesperador. Para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a importância do Pantanal e como ele se relaciona com outros biomas e com as diversas formas de vida presentes no seu território, nós chamamos para a conversa a Rafaela Nicola, diretora técnico-científico da Mulheres em Ação no Pantanal e representante da Wetlands International no Brasil. E para conversar como a sociedade civil tem lidado com as queimadas na região, as relações entre os poderes municipal, estadual, federal e a necessidade de uma estrutura mais robusta para a fiscalização do bioma, temos Ana Raquel Borges de Figueiredo Nina, promotora da 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá. Dessa vez, por uma questão de agenda, a gente não conseguiu juntar as duas para uma mesma conversa, então primeiro vocês vão escutar a Ana e depois a gente vai passar para a Rafaela.
uma rápida atualização aqui desde a nossa conversa com a Ana. As investigações seguiram e temos agora um cenário um pouco mais desenhado sobre o que aconteceu. Em 14 de setembro, o governo de Mato Grosso informou que 5 perícias realizadas no Pantanal apontaram ação humana como causa dos incêndios na região, porém ainda é incerto que as queimadas foram propositais, ou seja, criminosas. Foram identificados como início de focos as queimadas intencionais para a limpeza de pasto, incêndios causados por acidentes na rodovia, problemas em maquinário agrícola e fogueiras usadas na extração de mel silvestre. Ou seja, é um conjunto de fatores, mais as mudanças climáticas, como a gente falou ao longo desse episódio. No último dia 21, o grupo de Operação Mata iniciou buscas por 5 suspeitos de serem responsáveis das queimadas no estado de Mato Grosso do Sul, em áreas de preservação permanente e na Serra do Amolar. O fogo foi utilizado para retirar a vegetação natural para transformar a área em pastagem para gado. A Polícia Federal conseguiu localizar onde se iniciou o fogo por imagens de satélites. Os suspeitos podem responder pelos crimes de dano à flora, de preservação permanente, dano direto e indireto a unidades de conservação, incêndio e poluição. Somada, as penas podem chegar a 15 anos de prisão. No dia 22, a Repórter Brasil divulgou um levantamento feito pela ONG Instituto Centro de Vida, que aponta 5 fazendas responsáveis pelo fogo que tomou conta do Mato Grosso e que já consumiu uma cidade do Rio de Janeiro. Entre elas estão 2 fazendas de pecuaristas que vendem gado para as empresas Amagi e Bom Futuro, que por sua vez fornecem para gigantes multinacionais como JBS, Marfrig e Minerva. A família Maggi, do Blário Maggi, que vocês já ouviram falar aqui no Politicamente Incorreto sobre a Amazônia, na época do auge do fogo, detentora de ambas as empresas, também é produtora de soja, sendo Eraí Maggi, dono da Bom Futuro, o maior produtor de soja do mundo. Eraí detém 5% da produção brasileira. O estudo do Instituto Centro de Vida cruzou dados de focos de calor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, imagens de satélite e mapeamento de áreas atingidas por incêndios da NASA. O estudo ressalta que a primeira queimada começou em 11 de julho. Com base na geolocalização dessas fazendas, a Repórter Brasil usou dados do Cadastro Ambiental Rural e da Secretaria de Estado da Fazenda para identificar os proprietários. Vale lembrar que, em 2019, uma centena de frigoríficos assinaram o Ataque da Carne, um acordo feito com o Ministério Público Federal para não comprar gado de áreas desmatadas ou autuadas por trabalho escravo na Amazônia. 10 anos depois, eles seguem comprando com a desculpa de que é difícil rastrear todos os elos da rede produtiva. Bom, Ana, obrigada por aceitar conversar conosco, primeiramente, né, nesse momento tão conturbado de vida, de mundo, de Pantanal. Então, obrigada por aceitar e estar com a gente aqui hoje. E eu já vou começar, Ana, com algumas dúvidas que surgiram por aqui quando a gente estava pesquisando e tentando entender esse tema. E uma delas foi o que a gente ficou um pouco confuso com as primeiras ações do governo, porque houve inicialmente a mobilização do Ministério da Defesa e da Marinha, ao invés do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio, ou até mesmo do IBAMA. Essa decisão foi até que bastante noticiada, porque falou um pouco da falta de experiência destes órgãos, como, por exemplo, a Marinha, para lidar com os incêndios, e até que alguns militares chegaram a correr risco de vida e precisaram ser resgatados, enfim. Você sabe por que isso aconteceu e como foi a comunicação do governo federal com as instâncias de Mato Grosso? Primeiramente, boa tarde, né? Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Imagino que através deste canal a gente possa esclarecer, né, muitas dúvidas, inclusive de muitas notícias que são veiculadas, né, na mídia, e a gente vivendo aqui, né, nós vivenciando o dia a dia das queimadas, a gente pode esclarecer melhor essa temática. Sem dúvida, né, o Pantanal vive atualmente a sua maior tragédia ambiental das últimas décadas. O bioma, ele enfrenta atualmente uma das suas maiores secas da história recente. Sofre com desmatamento, né, e tem o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. É um período bastante tormentoso, de anormalidade, totalmente fora dos nossos padrões. Sofremos com um período de queimadas, né, que ele ocorre no Pantanal normalmente, ano a ano, de maio
e se estende até setembro, outubro, né? Mas este ano vivemos um período de anormalidade, né? Sem dúvidas. Para se ter uma ideia, com pouco mais de 250 dias do ano de 2020, foram detectados mais de 3.805 focos de queimadas, isso somente contabilizado na região de Corumbá. E se comparado com o mesmo período do ano passado, o aumento do número de focos de queimadas deu em 142%. Né? Então, é um cenário bastante preocupante. Nesse contexto, antes da expedição do decreto federal e estadual, que foram 2 decretos expedidos, né? Teve o decreto E número 80, de 22 de julho de 2020, e o decreto federal é o 10.424, também de 2020. Antes desses decretos, a Prefeitura Municipal de Corumbá, através de um decreto também, isso no mês de maio, ela instituiu uma comissão, chamada de Comissão Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Pantanal. Essa comissão ela é formada por representantes da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, IBAMA, IMASU, Polícia Militar Ambiental, Secretaria Municipal de Governo, Câmara Municipal de Corumbá, Embrapa Pantanal e Sindicato Rural. Por que essa comissão foi criada lá em maio? Porque esses incêndios, essas queimadas, né, elas começaram no Pantanal desde fevereiro. Então, desde fevereiro, que estamos vivendo num momento de anormalidade, né? Estamos passando por um período crítico. Então, é como se o mês de fevereiro correspondesse ao mês de julho que normalmente vivenciamos em anos anteriores. Desde fevereiro que a população corumbaense ela vem sofrendo com intensas queimadas, com a cidade encoberta pela fumaça, que é vista na mídia, né, tem sido vista com bastante frequência. Então, desde fevereiro que estamos vivendo essa realidade. Então, essa comissão ela foi criada tanto na tentativa de se prevenir e combater, né, como unir forças, né, envidar esforços e tentar mobilizar tanto o governo federal quanto o governo estadual na preocupação ao combate a essas queimadas e aos incêndios daí decorrentes. Então, num primeiro momento, foi criado esse comitê. Quando a situação se agravou, durante o mês de julho, né, que as notícias se tornaram nacionais, de cunho nacional, então expediu-se aquele primeiro decreto, né, o decreto federal, que é o número 10.424 de 2020, onde ele proibiu as queimadas controladas em todo o território nacional por 120 dias, e logo depois o governo estadual, né, o governo de Mato Grosso do Sul, editou o decreto E número 80, que declarou situação de emergência ambiental na área do bioma Pantanal, em razão da propagação dos incêndios florestais, né? A suspensão das autorizações de queima controlada no Pantanal, através desse decreto, ela perdurará por 180 dias. E na esteira desse decreto estadual, veio a portaria do IMASU, né, que é um órgão ambiental fiscalizador do Estado, veio a portaria 797 de 2020, que também proibiu a expedição dessas autorizações de queima controlada por 180 dias. Então, assim, resumindo, a mobilização ela se iniciou através desse comitê municipal, depois se estendeu para o governo federal, que publicou esse decreto federal, e logo após veio o governo estadual publicando o decreto E número 80. Com isso, após a publicação do decreto estadual, que se deu em 22 de julho de 2020, em 25 de julho de 2020, foi deflagrada a Operação Pantanal. E aí eu vou exatamente na questão que você me pontuou, né? Essa Operação Pantanal, ela reuniu esforços da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, IBAMA, Previfogo e Polícia Militar Ambiental, né, com o objetivo de combater os focos de queimadas no bioma Pantanal. Então,
Quando eu recebi a notícia da deflagração dessa operação Pantanal, os órgãos que a instituem, que são esses que eu te falei, eles já vieram formados. Eu não sei te responder porque o Ministério da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente, não faz parte dessa linha de defesa, dessa linha de frente. Mas os órgãos que formam, né, para combater diretamente o fogo, para ir a campo combater o fogo, combater as queimadas, são esses órgãos. E daí, essa operação ela passou a contar com 35 bombeiros militares do estado de Mato Grosso do Sul. Esses bombeiros militares, eles vieram, além da cidade de Corumbá, eles vieram de outras cidades do estado, que são Aquidauana, Jardim, Maracaju, Ponta Porã e Campo Grande. 27 brigadistas do Preve Fogo e do IBAMA. 8 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, 2 viaturas do IBAMA e Preve Fogo, 4 voadeiras, 3 helicópteros e 2 aeronaves, sendo a Pantera e o avião Hércules, que é aquele que lança os 12 mil litros de água sobre o Pantanal, né? A cada viagem ele lança 12 mil litros de água. Então, não sei se respondi ao seu questionamento, né, mas assim, o que eu tenho de dados em relação à deflagração do envolvimento do governo do estado, inicialmente foi através dessa operação Pantanal. Entendi. Não sei se... O meu entendimento, então, é que envolver a Marinha, por exemplo, é uma questão de número de profissionais, talvez, né? Porque me parece que começou a perder o controle daí, né? Então, você precisa de mais pessoas nessa frente. E o momento precisaria de homens irem para a linha de frente imediatamente, para combater aquele fogo, que sim, aqui a cada dia os focos, como eu te falei, foram 192 focos detectados somente no único dia. Né? Então, como existe um centro de marinha aqui, né, e do exército, então, com muitos homens, eu acredito que esses homens eles foram a campo fazer essa linha de frente para combater o fogo. Né? E assim, como a ação necessitaria que esses homens fossem a campo imediatamente, acredito que vindo homens de outro lugar, isso demandaria mais tempo e a situação poderia piorar. Entendi. Sim, faz todo sentido. E você falou sobre os decretos. Uma dúvida que a gente tem quando a gente está de fora é se esses decretos eles são uma coisa que ficam na teoria ou se na prática, de fato, eles são respeitados. Porque, enfim, sabemos que a questão do Pantanal também tem uma questão de uma seca histórica e outros fatores ambientais, mas os 2 incêndios que se espalharam foram colocados por mãos humanas, né? E daí o negócio tomou uma proporção muito grande. Há um respeito agora, dadas as devidas proporções que o fogo já atingiu, em realmente não mais colocar fogo neste momento? Ou ainda assim, uma parte é decreto, uma parte das pessoas respeitam, outras não? Como é que funciona? Então, o que a gente observa hoje, que nós observamos hoje como órgãos de fiscalização dentro do município, é um respeito e um temor a esses decretos. O Pantanal é formado, a grande maioria, né, por grandes fazendas, né, assim, quem são fazendeiros que possuem propriedades particulares dentro do Pantanal. Temos também ribeirinhos, temos indígenas, temos assentados, e como o sindicato rural, ele faz parte desse comitê, ele estando em... O sindicato rural é o porta-voz dos proprietários rurais, né, do município de Corumbá, o Sindicato Rural de Corumbá. Então, ali, o que a gente vê através do Sindicato Rural é que os proprietários eles estão tão preocupados quanto os órgãos ambientais fiscalizadores. Inclusive, eles ajudam e eles auxiliam, é o que tem acontecido no momento. Estou falando não de épocas passadas, tá? No momento, eles têm auxiliado essas equipes que estão indo a campo combater esses incêndios. Eles dão habitação, né, pernoite, alimentação, fornecem água para essas pessoas que estão para esses órgãos, né, Preve Fogo, IBAMA, IMASU, Polícia Militar Ambiental, Marinha e Exército, que estão nessa linha de frente combatendo o fogo, eles estão dando apoio, uma certa estrutura para que essas pessoas consigam permanecer em campo por mais tempo. É isso que a gente tem observado. Tanto que, até o momento,
O Ministério Público Estadual, não sei te falar dos dados do Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Estadual não recebeu nenhum auto de infração lavrado em face de qualquer proprietário rural que tenha colocado fogo intencionalmente na região do Pantanal. Sabemos que a fiscalização é difícil. Além da extensão, né, do Pantanal, temos problemas com falta de estrutura dos órgãos de fiscalização. Muitos locais são de difícil acesso, só se consegue chegar através de avião, de aeronave, mas o que se tem observado é que esses proprietários, né, no período atual, eles estão muito mais ajudando do que atrapalhando as ações de combate ao fogo e aos incêndios no Pantanal. Então, eu acredito que esses decretos hoje eles estão sendo respeitados. Entendi. E você acredita que isso também tem a ver com a dimensão? Porque a gente viu uma entrevista que teve um rapaz que falou que estava esperando a misericórdia de Deus para ele mandar chuva, porque o negócio está muito difícil, né, de conter e realmente todos os esforços estão, embora necessários, eles não estão conseguindo, né, dar conta, como você falou bem no comecinho, isso é bem histórico. Você acha que também tem a ver com isso, assim, esse posicionamento das pessoas agora? Eu não entendi tua pergunta. Esse posicionamento de ajudar, porque você pontou duas vezes aqui para mim que neste momento, né, tem uma colaboração. Então, eu queria, assim, você acredita que é pela dimensão que os incêndios tomaram? Eu acredito, sim. Assim, estou em Corumbá há 9 anos, né? Eu vou fazer 10 anos daqui a 4 meses e eu nunca vi uma situação dessa. Já pegamos um período de seca, né? Mas, assim, uma seca tão profunda, com uma queimada, um período de queimada tão intenso, eu nunca presenciei isso. E eu acredito que a preocupação é geral, né? Até porque um outro problema que advém da queimada é o problema respiratório. As pessoas que já têm uma predisposição, elas passaram a apresentar problemas respiratórios e a procurar o hospital. E com isso, estamos no período de pandemia. E os hospitais começaram a ser ocupados, os leitos, né, começaram a ser ocupados não só pela Covid, pelas pessoas em situação de Covid, mas também por causa dos problemas respiratórios em razão das queimadas. E isso deixou a população bem apavorada. Então, além das notícias em geral que a mídia está divulgando nacionalmente a respeito das queimadas, existe uma forte publicidade interna, municipal, através de ONGs, através da própria Fundação do Meio Ambiente do Pantanal e nas redes sociais. Então, assim, acho que as pessoas estão mais informadas e estão também mais preocupadas. Acredito que a situação gerada hoje, claro que tem que se apurar caso a caso, mas existe o incêndio provocado, o incêndio intencional, né, que é aquele criminoso, mas em sua maior parte, pelo que eu tenho observado na minha lida diária, no meu trabalho diário, é que esses incêndios, eles são ocasionados pela natureza, pela própria combustão, né, do Pantanal, pelo tempo seco, pelas altas temperaturas, pelo baixo índice pluviométrico, pela ação dos ventos, né, e pela baixa umidade também. Entendi. A gente encontrou narrativas diferentes, né? A gente encontrou muito a questão do tempo, né? Então, um tempo seco como nunca antes, né? Que falava do incêndio intencional, mas assim, muito que essa disseminação tão rápida desse incêndio que seria intencional foi muito por causa do tempo, né? Então, uma junção de duas coisas, né? Você tem já a prática, que ela já existe, né? Mas aí, como você pega um ponto histórico fora da curva, que ninguém previa, o negócio toma uma dimensão de uma magnitude que ninguém conseguia imaginar. Mas, de fato, a gente tem acompanhado as duas pontuações, assim, sobre isso. E até isso era uma coisa que eu queria te perguntar, se você acha, Ana, que
se esse movimento no Pantanal, porque é curioso como acaba coincidindo, né, com o momento que a gente vive, tanto na Amazônia, quanto com o discurso do nosso atual governo em relação à ocupação das terras, ao desmatamento, etc. e tal. Eu acho que na cabeça das pessoas, quando você fala em incêndio em biomas hoje, você já sabe, você já tem tudo pré-concebido, né, do que a gente está falando, assim, porque remete à Amazônia, ao que acontece lá, mas de fato o Pantanal é um bioma diferente, né, com outras características e já muito mais ocupado por propriedades privadas, já muito bem demarcadas, né, mas para você, assim, é realmente só uma coincidência que a gente está vendo esse fogaréu todo um ano depois da Amazônia, e a Amazônia segue, né, mais ou menos na mesma toada, e com essa estrutura de gestão ambiental atual, assim? Então, no primeiro ponto, eu acredito que a falta de chuvas no Pantanal é decorrência da Amazônia, que é a primeira coisa a pontuar, né? O desmatamento intenso na Amazônia, seja também, sem adentrar no mérito se é intencional ou não, né? Até porque eu não estou lá, não sei falar da situação concreta, a não ser pelo que eu vejo na mídia. Então, é certo, eu acredito que a falta de chuvas no Pantanal este ano é em decorrência do desmatamento intenso que nós observamos na Amazônia desde o ano passado, né? E a falta das chuvas, ela traz todo o que a gente está vivenciando hoje, né? O período mais seco, o intenso calor, né? Porque quer queira, quer não, a chuva ela ameniza o calor e a secura do tempo, e com isso, né, propaga o fogo. Então, acredito também que existe o fogo colocado lá intencionalmente pelo proprietário, quer no primeiro momento ele queira só fazer a queima controlada, né, o que está proibido, ou queira colocar realmente fogo na intenção de provocar um incêndio, né? E aí ele está praticando o ato, né, com a real intenção de provocar incêndio. Eu acredito que existem realmente essa vertente. Mas, pela minha vivência prática como órgão fiscalizador e já discutindo também com outros colegas que atuam na temática do meio ambiente e dentro do Pantanal, e eles também têm recebido poucos autos de infração ou quase nenhum auto de infração de pessoas identificadas que tenham colocado realmente fogo de forma intencional. Acreditamos que as causas sejam muito mais naturais do que provocadas pelo homem, né? Então, assim, não é que não esteja acontecendo, queimada não tenha sido provocada pelo homem, mas eu acredito que a causa tenha, em sua maior parte, ela vem através da natureza, ela é natural, né? Por esses fatores que eu já te elenquei. Então, esse é meu ponto de vista. E assim, eu estou te falando com base na minha atuação como promotora de justiça na área do meio ambiente, né? Sim. E, assim, existem problemas de fiscalização. Não porque os órgãos ambientais aqui, eles não querem fiscalizar, mas porque eles demandam estrutura que atualmente eles não têm. Falta pessoal para fiscalizar em campo, tanto nos órgãos estaduais como no órgão federal. Aí eu falo de Polícia Militar Ambiental e IBAMA. Vou te falar dados concretos. Na Polícia Militar Ambiental em Corumbá, hoje, nós só temos 16 homens. 16 homens para fiscalizar todo o Pantanal é praticamente impossível. Se não fosse essa operação Pantanal, que está vindo pessoas de outras cidades aqui para ajudar na fiscalização, nós não iríamos dar conta de fiscalizar e de apagar o fogo somente com 16 homens, né? Então, assim, a estrutura dos órgãos ambientais fiscalizadores, elas são bem precárias hoje, né, atualmente. E alia-se à imensidão do Pantanal, né? O Pantanal ele ocupa, o maior município do estado é Corumbá, né? E o Pantanal ele é imensamente maior do que muitas cidades do Brasil e locais de difícil acesso, né? Muitos locais só se consegue chegar através de aviões, helicópteros, barcos, de carro é impossível se chegar. Então, eu acredito que é uma soma de fatores, né, que tanto impede a fiscalização,
né, a fiscalização in loco, o que assim nos permite concluir, sem sombra de dúvidas, que a ação não é provocada pelo homem, né? Mas pela própria vivência de Pantanal e reuniões realizadas com esses órgãos fiscalizadores, eles também acreditam que essas ações, muitas delas, ou em sua maioria, elas são advindas da natureza. Entendi. Não, e a gente tem ouvido algumas pessoas que têm falado sobre a questão da Amazônia, né, e como isso acaba interferindo no bioma Pantanal e mudando o comportamento, né? Em todos os próprio biomas, na verdade, ela interfere, né? Sim, exatamente. Só uma dúvida que eu fiquei, Ana. O primeiro decreto proibindo temporariamente o fogo controlado foi quando os incêndios já tinham começado? Já tinham começado. Entendi. E aí foi preciso fazer o decreto, né? Para que ele não se espalhasse mais. Para que suspendessem, porque existe a autorização de queima controlada. Ela é fornecida pelo IMASU, essa autorização. É uma questão cultural colocar fogo, né, no pasto, aqui no Pantanal. E então o IMASU, ele autoriza, né, o proprietário ele tem que juntar uma série de documentos e ao final ele consegue uma autorização junto no IMASU para fazer essa queima controlada. Hoje, essas autorizações estão suspensas, inicialmente pelo período de 180 dias. Mas antes da expedição desse decreto de suspensão, essa situação de queimada no Pantanal, ela já existia. Tanto que antes mesmo desse decreto, né, foi criado lá aquele comitê que eu te falei, aquele comitê municipal de combate às chamas no Pantanal. Entendi. Como você falou as datas, mas as datas vão estar na pauta que a gente vai colocar, mas para quem está ouvindo, de repente eu falei, vou perguntar para a gente conseguir deixar uma linha do tempo melhor, assim. Parece, né? Parece que foi ontem, mas isso já está acontecendo faz um tempo, né? Que é como você falou, começou a ser noticiado na grande mídia, para fora do próprio Mato Grosso do Sul, um pouco mais recente, né? Assim, para te falar a verdade, desde novembro do ano passado que a gente está passando por um período crítico de queimadas. Então, assim, começou em novembro, tivemos um grande incidente aqui no município em novembro, que em razão das queimadas, a cidade inteira ficou mais de 10 dias sem internet. Então, imagina uma cidade inteira sem internet, a gente não conseguia trabalhar. E depois que esse fogo intenso ele foi controlado, dezembro, janeiro e acho que meados de fevereiro, vivemos um momento de calmaria. Em final de fevereiro, novamente o fogo voltou a se alastrar, né? Então isso foi março, abril, hora mais, hora menos, mas assim, desde março que as queimadas elas estão bem intensas e num período de bastante anormalidade, quando deveria começar só em final de junho, início de julho. E aí foi que houve a preocupação do município, no final de abril, início de maio, na criação desse Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Pantanal, né? O que não foi suficiente, e aí, com o ganho, né, de proporções assim, a nível nacional, houve aí o engajamento dos governos estadual e federal. Entendi. É bem importante você dar essa perspectiva e principalmente essa questão da anomalia do tempo, né? Que não era para estar acontecendo isso agora, né? O que de certa maneira também pega todo mundo meio de surpresa, desprevenido. Essa operação, só te esclarecer também que essa operação Pantanal, que ela foi montada pelo governo federal, né? Com os esforços da Marinha, do Exército, Força Aérea Brasileira, né, os órgãos estaduais envolvidos também, né, essa estrutura montada com fornecimento de helicópteros, aviões, né, o avião Pantera, o avião Hércules, que são aviões mais conhecidos, né, com o engajamento das forças militares, Corpo de Bombeiros, isso nunca se viu aqui, tá? Então, assim, essa é uma situação transitória. Ela foi montada para combater os focos de queimadas, né, no bioma Pantanal, e não existe prazo para que ela se expire, né? O que me foi informado, essa operação ela vai perdurar até que o fogo seja controlado, né, num primeiro momento. Então, é uma situação transitória, né, mas que assim, sem data limite para que ela se finde. Porque também não tem perspectiva de quando vai conseguir controlar de fato, né? Não. Semana passada tivemos um período chuvoso, né, 2 ou 3 dias, que amenizou bastante a situação. Mas essa semana o calor já voltou com força total,
como o tempo seco. E eu tenho recebido os vídeos diários de que, assim, os focos estão cada vez maiores. Inclusive, o pessoal de frente, a linha de frente, está trabalhando à noite. E aí é que os proprietários rurais estão dando abrigo para esse pessoal, para que eles possam trabalhar e combater os incêndios durante o período noturno. Entendi. É uma situação complicada, né, Ana? Pior que não tem muito o que fazer, né, enquanto sociedade civil. Enfim, a gente fica numa posição de sentindo que a gente só nos resta assistir, na verdade, assim, né? Eu acredito, né, que essas ações transitórias que foram adotadas este ano através dessa Operação Pantanal, eu acredito que ela deveria ser de forma permanente. Uhum. Sabe? Então, assim, que essa situação de hoje, ela poderia servir de exemplo para o futuro, para que ela fosse pensado numa estrutura permanente de se montar aqui no município, não só através desse comitê municipal, que tem muito pouco recurso, né? Mas através do governo com esforços, né, recursos, pessoal do governo federal e do governo estadual, em montar uma base aqui em Corumbá para se combater isso de forma permanente e não somente transitória, como quando a situação chegar ao colapso, como se chegou, né, nesse período. Porque se você tem essa estrutura e o orçamento, né, você consegue controlar de quando ainda está pequeno, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que poderia se pensar, né, numa estrutura permanente, numa melhoria dos órgãos de fiscalização, né, numa implementação, seja através de concurso público, equipamentos, né, veículos, e assim, colocar bases de fiscalização de satélite dentro do Pantanal. Existem várias reservas naturais lá dentro, né? E ali poderia servir de base de estudo de algum equipamento que pudesse detectar não só o momento quando o foco está se iniciando, mas também de quem colocou aquele princípio de fogo. Uhum, sim. E se a gente for pensar que o cenário ambiental da Amazônia não mudou, não dá para esperar que o ano que vem seja muito diferente, né? Pois é, exatamente. Concordo com o seu ponto de vista. Então, seria realmente inteligente, a partir deste primeiro caos, né, se estabelecer um posicionamento de prevenção, Isso, né? pensar em medidas futuras de prevenção. Sim. Legal, Ana. Obrigada pelo seu tempo. Tem algo que você queira acrescentar para quem está ouvindo que a gente não abordou e que você acha muito importante? Assim, eu só queria pontuar, né, finalmente, assim, o processo de regeneração da vegetação do Pantanal, ele é muito rápido, né? Ele não é como a Amazônia, que demora anos e anos para as árvores crescerem. Como o Pantanal, ele não é formado em sua maioria, por árvores de grande porte, então o processo de regeneração dele é rápido, mas o que se perde nessa situação é a fauna, né? Essa situação de anormalidade em que vivemos, ela será um indicativo de grandes perdas para a fauna, mas também perdas econômicas e perdas ambientais para todo mundo, né? Porque assim, já temos bastante animais em extinção. Uhum. E aí, com uma perda dessa proporção, eu acho que as consequências para o futuro, né, serão perda significativa da fauna, além das perdas econômicas. Sim. É muito importante a gente saber que é diferente, igual você pontuou, né, que é diferente da Amazônia, mas que cada bioma tem o seu papel, Tem né? a sua particularidade. Exato. Igual você falou, né? Como a Amazônia interfere no Pantanal e etc. E como eles estão todos relacionados. Isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe e que a gente tenta falar bastante aqui para os nossos ouvintes e traz sempre alguns especialistas para falar sobre isso. Mas talvez seja o que está acontecendo no Pantanal agora seja um exemplo claro, né, de como as coisas estão relacionadas e que o que acontece na Amazônia invariavelmente vai afetar outros setores, né, outros lugares, e cada lugar tem a sua particularidade e a sua riqueza, né? Isso. Concordo também com o seu ponto de vista, é isso mesmo. Bom, Ana, muito obrigada pelo tempo, por estar com a gente aqui. Foi super rico a conversa. Eu que agradeço, tá? A participação, os esclarecimentos. Espero ter sido clara e ter contribuído. Primeiro, Rafael, eu queria agradecer a presença de você
estar aqui com a gente, tirar esse tempo, conversar sobre o Pantanal conosco. Então, primeiramente, super obrigada. Bom, e segundamente, vamos lá. A gente está vivendo um momento realmente histórico no Pantanal. Indícios do porquê? Então, Marina, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na Modifica. E, segundamente, sim, nós estamos vivendo um período muito difícil, muito dramático no Pantanal, que tem uma escala humana, uma escala econômica, uma escala ambiental, né, que tem várias dimensões, é um período extremamente complexo e que se junta com esse período de pandemia, né, que acho que agrava ainda mais a situação, né, e os humores, né. A gente tem duas cidades, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são as cidades que que estão hoje com maior concentração de focos de incêndio no Brasil, né. Isso diz muito, são cidades pequenas, né, Corumbá e Poconé. Corumbá está em primeiro lugar e Poconé em terceiro lugar em termos de focos de incêndio. Pantanal, normalmente no período de março, fevereiro, março, abril, então é um período de cheia, é um período de chuvas, né, no Pantanal. Esse ano isso não ocorreu, nós tivemos uma estiagem gravíssima. O período de fogo, o período de seca do ano passado praticamente emendou com esse ano. Então a gente vem de um ano, de 2019, que foi um ano de muito incêndio, inclusive teve uma repercussão nacional na grande mídia, um ano que as nuvens de incêndio chegaram a São Paulo, e para um ano de intensificação desses incêndios, né? Então os incêndios que começaram esse ano em Mato Grosso do Sul, agora estão super intensos em Mato Grosso. Tivemos um período de chuva, agora na última semana, aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente com uma frente fria, mas isso não foi suficiente para aplacar o fogo, né? E temos uma previsão de pelo menos mais 30 dias de estiagem pela frente. E então, assim, uma questão que acontece é que no Pantanal a gente está vivendo um período histórico de seca. As réguas dos rios, o volume de água nos rios, eles estão muito mais baixos do que o normal. Aparentemente, em relação aos últimos 50 anos, é um dos períodos mais secos que o Pantanal está vivendo. E existe uma tendência também, Marina, de que cada vez mais hajam eventos extremos em função das mudanças climáticas, né? Isso vem sendo alertado pelos especialistas, as pessoas que estudam os padrões do clima no mundo. E para o Pantanal, a tendência é uma concentração maior de chuvas intensas em períodos curtos, né, e secas bastante extensas, prolongadas. Isso faz com que o ciclo de cheias e secas do Pantanal tenha mudado, né, e as políticas não acompanharam isso, o comportamento da sociedade também não acompanhou. Então, quer dizer, aquela pessoa que colocava um fogo pensando em controlar, limpar uma área para cultivo ou para o seu gado, para o que fosse, né? Hoje, esse fogo ele sai do controle com uma rapidez muito grande. Então, acho que um dos principais motivos dessa situação caótica que a gente está vivendo hoje, pode parecer meio louco, mas é a própria desconexão do homem com a natureza. A gente deixou de olhar para a natureza e conseguir perceber os sinais. Então, quer dizer, está super seco, há muitas semanas, muitos meses que não chove, que não se tem uma chuva substancial, né? E as pessoas colocam fogo num período de ventos. Então, assim, eu acho que essa falta de conexão com a natureza e as rápidas mudanças ambientais fazem com que a gente tenha uma receita muito pronta para a catástrofe. Você falou uma coisa que eu ia até te perguntar, que era essa questão, como a Ana falou, que a gente conversou, os decretos para não de fogo controlado, que eles chamam, né, da permissão do fogo controlado, os decretos proibindo o uso do fogo controlado só aconteceram depois que o Pantanal já estava bastante, enfim, num cenário muito de caos, né? E me parece difícil de saber se foi alguém que colocou um fogo e aquilo se espalhou, ou se foi uma coisa intencional, ou se foi uma combustão espontânea. Combustão espontânea neste momento no Pantanal, dado
enfim, ao clima, à secura, é uma característica de um bioma tipo Pantanal? É possível, sim, ter combustão espontânea, mas o que tudo indica é que esses focos de incêndio ou fogo, ele começou por ações humanas, né? Agora, Marina, eu acho também muito difícil acreditar ou fazer acusações, né? Acho bastante premeditado, assim, bastante prematuro, fazer acusações em relação a o fogo ter sido intencionalmente colocado para assumir essa dimensão. Existe uma cultura do uso do fogo no Pantanal. Obviamente, esse fogo, a proporção desse fogo, ela tem uma ação humana. Agora, muito provavelmente não com a intenção de provocar incêndios dessa magnitude. Porque esses incêndios que estão acontecendo hoje no Pantanal fazem com que todo mundo perca. O fazendeiro que cria gado perde, as unidades de conservação perdem, as comunidades que vivem dos rios, que vivem no Pantanal, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, perdem, as cidades que vivem do turismo, que dependem também de um bem-estar social, perdem. Então, não tem ninguém que ganhe com esses incêndios. Sim, existe, a gente sabe, ações de queimada, de fogo para abertura de áreas, ações ilegais, isso ocorre no Pantanal, ocorre na Amazônia e ocorre em vários biomas no Brasil e no mundo, e é necessário um monitoramento muito mais próximo, uma fiscalização e um sistema de inteligência rápida para não só alertar, mas evitar e punir, tomar as medidas necessárias. Mas o que a gente está vivendo hoje é uma catástrofe. Acho que supera qualquer discussão sobre as tentativas de colocar fogo intencionalmente. Talvez uma parte desse fogo seja em função de focos intencionais para queimar, para abrir áreas, mas eu acredito que a maioria da população, das pessoas interessadas que vivem no Pantanal, não tinha a dimensão ou a ideia da dimensão que isso poderia tomar. Porque como você falou, né, é um período histórico, né? Acho que ninguém pensou, é o que você falou, né? As pessoas não acompanharam a mudança no clima do Pantanal, né? E continuaram com as mesmas práticas, só que o que dava para fazer antes agora ganha essa dimensão que nem era possível as pessoas pensarem. É exatamente isso, porque você pensa assim, tem pessoas, amigos que relatam, né, terem visto uma situação semelhante no Pantanal de grandes incêndios nos anos 60. Então essa memória, ela se perde, né? Não é uma coisa que é usual. Todo ano o Pantanal pega fogo, existem períodos de seca. Os ecossistemas predominantes no Pantanal são ecossistemas de cerrado. Apesar do Pantanal ser uma área úmida, que é bastante interessante, né? Porque pensa em Pantanal, a primeira coisa que vem na cabeça é a água. É isso que eu ia te falar. Não vem o cerrado, vem a água. Como é que pode estar tudo pegando fogo? Exato, como tem fogo na água, né? Como assim? Não, né? Então, o Pantanal ser uma área úmida e pegar fogo é algo quase paradoxal, né? As pessoas pensam, não, impossível pegar fogo numa área tão cheia de água, tão abundante, né? Acontece que a vegetação é uma vegetação mais de cerrado e o clima é um clima mais seco. Então, quando a gente tem períodos de seca ou de baixas do rio, né, dos rios, dos corichos, das lagoas, elas secam e fica uma quantidade de matéria orgânica nesses canais muito grande. E isso forma um material que é altamente combustível. E junto com isso a quantidade de matéria orgânica que o próprio Pantanal, a própria natureza do Pantanal produz, né? Então, num período de seca, para um ambiente como o Pantanal, o alerta deveria ser máximo, né? Assim, o cuidado realmente extremo para que os focos de incêndio não saiam de controle. E aí, Marina, tem uma questão bastante interessante também, né? Que dificulta muito o manejo do fogo no Pantanal e que diferencia do fogo de floresta. Não sei se é interessante comentar sobre isso, mas que é justamente o fato de ficarem essas camadas de matéria orgânica faz com que você apague aquele fogo
aparente, mas o foco do incêndio, o foco de calor continue subterrâneo, continue naquela camada de solo. Então o fogo volta, o fogo renasce no Pantanal. Então é por isso que tá tão difícil o controle. É como se você apaga aquela vela, mas ela ficou com aquela chaminha e ela volta, né? Exato. É como se a gente consegue apagar aquele fogo que está pegando, você sai dali, mas aquela chama, aquela matéria orgânica que foi aquecida, que pegou fogo, continua ali com faíscas, continua acesa, e aí ela volta a tomar uma dimensão. Então, é um fogo bastante difícil de controlar. As técnicas que se usam para o manejo de fogo são técnicas mais voltadas para sistemas de floresta. É preciso olhar para a dinâmica do Pantanal, olhar para essa especificidade do acúmulo de matéria orgânica, do acúmulo natural mesmo da matéria orgânica, né? E manejar esse fogo de maneira diferente. Essas informações vocês já conhecem, né? Então, sabe como é que é a dinâmica. Essas informações estão disponíveis, né? Acho que é uma predisposição de entender que são biomas diferentes, você não vai combater o fogo da mesma forma, né? Exato, acho que essas informações elas estão disponíveis, tem muita gente há muitos anos pesquisando o fogo no Pantanal. Claro que é necessário mais pesquisa, mais informação, mas existe informação suficiente tanto da prática, quem faz o manejo na prática, né, quem conhece a região, quanto pesquisa mais dura, né? E acho que o que falta é justamente organizar, estruturar essas informações e transformar isso em diretrizes de políticas para o combate aos incêndios no Pantanal. E pensando, me soa bastante urgente se a gente pensar que talvez o clima do Pantanal de agora em diante seja assim, né? A gente não dá para saber, mas pensando que, como você falou, né, a gente vive um momento de alterações climáticas e é um momento de se preparar para que isso, para a possibilidade de que aconteça no futuro de novo, né? Exato, quer dizer, certamente vai acontecer no futuro. O ano passado nós já discutimos isso, né? Houve inclusive uma mobilização da sociedade civil em função dos incêndios que ocorreram em 2019, né? Solicitando uma articulação e uma proposição específica para o Pantanal, né? Olhando para as características do sistema, olhando para a criação de um sistema de alerta que pudesse ser absorvido também pelo usuário final, por quem vive no Pantanal, e também um aumento da força de combate, né? Então, assim, ano passado essa situação já emergiu numa escala menor, né? Esse ano o fogo está sendo muito mais intenso, com situações dramáticas, e certamente os próximos anos vão ser secos também. A gente vai passar por situações semelhantes. Então, você tem toda a razão, Marina, ao dizer que é urgente uma ação concreta para o fogo no Pantanal. Rafaela, quando você fala de que a gente que está, enfim, nas cidades distantes não imagina o que tem no Pantanal, né? A gente, às vezes, eu falo que um dos papéis nosso é aproximar um pouco a gente que está na cidade, em cidades distantes, né, dos biomas, né? Então você falou, o Pantanal é muito importante por conta de diversos pontos de vista, o econômico, social, ambiental, né? Hoje a gente tem as pastagens, a gente tem as reservas, a gente tem assentados, ribeirinhos, quilombolas, todas essas pessoas neste momento estão vulneráveis ao fogo, né? E aí a gente pode falar também um pouco da particularidade de um bioma como o Pantanal, a importância da fauna, da flora, enfim, como é que isso fica, como é que toda essa galera fica agora nesse meio desse fogaréu, que pelo que a gente pesquisou, as chuvas só devem voltar em outubro e, enfim, todo mundo está meio que contando com elas para que realmente os incêndios acabem, né? E talvez não sejam suficientes, né, as chuvas de outubro. Está falando bastante em novembro, dezembro, para volta das chuvas, né? Então é quase o ano todo, né? Vai ser mais do que um ano de fogo no Pantanal, né? Começou em novembro, se eu não me engano, né? Mais ou menos. Começou em agosto do ano passado, com incêndios grandes na região de fronteira, Bolívia com o Brasil, na região de Corumbá, né? E dali para frente o fogo continuou, né?
com intensidades diferentes em regiões diferentes do Pantanal, né? E agora a gente está vendo essa situação terrível na região do Pantanal Norte. O que está se perdendo é uma quantidade assim absurda, né, de biodiversidade, porque grande parte das áreas que pegaram fogo são áreas de alta prioridade para conservação, então áreas que concentram espécies, ariranha, tamanduá-bandeira, onça, aves, né? O Pantanal é conhecido por ser um berçário, né? Por ser uma área de reprodução de espécies de pássaros, de aves migratórias. Então, a gente está perdendo tanto hábitats, né? Os ambientes de reprodução dessas espécies, quanto as próprias espécies, que não têm, como o fogo tomou dimensões muito grandes, essas espécies elas não conseguem se locomover e fugir do fogo, né? Então, os relatos são relatos extremamente dramáticos, né, das pessoas que estão ali na frente, no front, né, combatendo o incêndio, de realmente chegar numa área que normalmente é um bebedouro, né, de espécies, uma área onde os animais vão ali para beber água, e ver 4, 5 veados campeiros mortos, tamanduá. Então, o tempo que o Pantanal vai levar para se regenerar vai ser um tempo longo, né? E vai também ser necessário um compromisso e um investimento, um compromisso político, um investimento, né, de recuperação. Tanto a gente vai precisar desenvolver ações tanto de redução e contenção, prevenção dos incêndios, quanto recuperação ambiental, né? Infelizmente, hoje no Pantanal, a gente vai precisar começar a olhar para a recuperação. E essa recuperação ela não ocorre do dia para a noite, né? Então, se a gente pensar que 10% do Pantanal já pegou fogo, né, até onde a gente vai precisar ir para começar a tomar uma ação coordenada de recuperação e de prevenção? É extremamente preocupante. Não dá para esperar que ele se recupere sozinho, né? Então, a capacidade de regeneração do sistema do Pantanal é extremamente forte, né? É um sistema que tem uma resiliência grande. Mas para isso acontecer, o Pantanal precisa passar um período longo sem fogo, sem desmatamento, né? Para que a vegetação que permaneceu intacta ou que permaneceu menos abalada possa recompor as áreas que foram afetadas. Então, assim, sem um esforço humano para recuperar o Pantanal, ou sem um compromisso, um pacto pelo Pantanal, de se preservar essa região, o que está em jogo é a biodiversidade do Pantanal e do planeta, né? O Pantanal é uma das últimas reservas de biodiversidade planetário. Era isso que eu ia te perguntar, Rafaela. Bom, depois de tudo que aconteceu na Amazônia, a Amazônia ganha um enorme foco, né? Eu sempre falo, coitado do Cerrado, ninguém lembra dele, mas que já está também nas últimas. Pelo menos a gente tem tentado falar sobre a importância da Amazônia para o fluxo de chuvas, para a estabilidade do clima, toda aquela coisa, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, a gente sabe que os biomas são importantes por si só, mas dado o momento que a gente político que a gente vive, acho que é sempre importante a gente trazer qual que é a importância do bioma para além dele, que isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender enquanto sociedade, né? Que não é assim, porque eu amo a arara azul, ou porque eu amo a capivara. Não, também, mas a gente precisa começar a enxergar a gente como como fazendo parte disso, porque está num sistema mais amplo, né? Então, assim, se você pudesse, você falou sobre um importante berçário de biodiversidade, né? Se pudesse trazer um pouco essa visão de pesquisadora, que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem a dimensão do problema, para além até do habitat em si, do meio ambiente em si. Então, Marina, a gente está falando de uma área que é trinacional, né? O Pantanal parte do Pantanal, grande parte, 75% no Brasil, mas também na Bolívia e no Paraguai, né? Faz parte de um sistema maior de áreas úmidas dentro da Bacia do Prata. Quer dizer, se a gente olhar no mapa,
desde o Pantanal, na parte norte, até o sul, na Argentina, no delta da Argentina, existem várias áreas úmidas, vários como se fossem pantanaizinhos, com dinâmicas diferentes, com características diferentes. Esse sistema todo, ele fornece uma série de serviços para o planeta, né? Desde a geração de alimento, né? Geração de alimento mais diretamente pensando em peixe, enfim, alimento mais direto. A própria dinâmica de cheia e seca que essas áreas úmidas fornecem faz com que o solo seja nutrido. Então, se o Pantanal está saudável, os solos do Pantanal são saudáveis, são solos ricos, né? Porque quando o Pantanal seca, todo aquele sedimento, aquela matéria orgânica rica, ela fica naquele solo que secou, que drenou, né? E ela enriquece o solo. E isso tem um custo. Se a gente for pensar em quantidade de química que é colocada no solo para enriquecer o solo, o Pantanal faz isso de graça para a gente. A filtragem de água limpa, um sistema que permite, que produz água limpa, né, no planeta. Então, hoje, com esses focos de incêndio, eles estão contaminando a água, porque a quantidade de matéria orgânica, né, morta que vai para dentro dos cursos de água, vai para dentro dos rios, e que faz com que esses rios fiquem com pouco oxigênio e, portanto, produzam menos peixes. Enfim, o que o Pantanal produz vai para muito além do que a proteção. Quer dizer, quando a gente pensa na planta, nos animais que vivem no Pantanal, na beleza cênica, ela é maravilhosa, né? Agora, também a questão funcional, né? Que se a gente for considerar o quanto que a gente deixa de gastar com solos férteis, com água limpa, com a quantidade de sedimentos que o Pantanal, que todo esse sistema leva para os mares, né? Se a gente pensar em todo o sistema de áreas úmidas, desde o Pantanal até o delta na Argentina, né? Então isso permite a produção de vida nos oceanos, né? Então, são inúmeros os benefícios. A própria produção de umidade, né, que faz com que se mantenha um ciclo de chuvas ao longo de todo esse sistema. Tudo isso está em jogo quando a gente pensa no fogo que a gente está tendo hoje no Pantanal. Não é uma situação simplesmente de vamos salvar o bichinho ou a plantinha, né? A nossa sobrevivência, né, como seres humanos aqui na Terra, depende desses sistemas, né? E colocando na ponta do lápis, custa muito menos manter essas regiões intactas do que cuidar da quantidade de pessoas com problemas pulmonares em função das emissões dos incêndios, né? Colocar agrotóxicos ou agroquímicos no solo para enriquecer esse solo. Então, o Pantanal ele faz vários manejos para a gente de graça. Se a gente for contabilizar isso, só isso já justificaria salvar o Pantanal. E você trouxe uma coisa muito importante, que é essa complexidade, né, de como todos os ciclos estão ligados. Então, até o oceano né, como essa dinâmica ambiental afeta, como ela funciona, né, de uma forma que a gente não vê, mas que garante o equilíbrio de todas as coisas, né? Isso é muito importante, isso é uma visão, enfim, que parece difícil os poderes públicos entenderem, né? que está conectado, que sai mais em conta, porque ainda a gente conversando com a Ana, ela fala do aumento do número de internações e ainda no momento de pandemia super delicado, porque além da confusão, do incêndio, o coronavírus, você tem os leitos que estavam preparados para coronavírus, para as pessoas com problemas pulmonares. Então aí você sobrecarrega um sistema que já tem as suas questões, enfim, são muitos problemas, né, que o fogo traz, que precisam ser levados em consideração, né? E principalmente eu penso muito a longo prazo, assim, então esse esforço de prevenir que isso aconteça de novo de alguma forma, né? Aprender com os infinitos erros que a gente tem acumulado e para evitar que isso aconteça de novo, né? Porque a gente vê que caos se a gente pensar que pode ser que o Pantanal fique nesse estado até
2021, assim, dá um pouco de agonia. E até para a gente caminhar para o encerramento, eu queria te perguntar, para quem está de fora, né, tem essa... A gente fica meio como telespectador, assim, você não sabe muito como agir, como fazer, né? Mas acho que você trouxe uma pontuação importante que é precisa de esforço público-político para que isso seja minimamente resolvido, né? Não vou dizer nem resolvido, mas remediado de alguma forma, né? Então eu sinto que talvez as pessoas precisam estar antenadas para saberem como é que elas vão fazer essa cobrança do poder público, né? Então, a gente tem duas coisas aí que a gente, sim, agora, acho que nesse momento vê meio de telespectador, mas que, pensando em médio prazo, assim, já dá para a gente ter em mente, talvez. Qual que é a sua percepção, pensando na sociedade civil? O que a gente faz agora? Então, não é uma resposta muito simples, né? Porque agora... Tem uma lista, né? Exato, tem uma lista de coisas. Né? E agora a gente está numa situação emergencial, né? O que precisa ser feito é apoiar quem está combatendo fogo, né? Então, apoiar as ações de combate, porque é aquela coisa, na hora da emergência a gente precisa agir, né? Agora, ao mesmo tempo, pensando na conjuntura, a gente está cada vez mais desprezando, né, enquanto sociedade, desprezando os dados de pesquisa, desprezando os esforços de pesquisa. E como sociedade civil, acho que a gente tem uma obrigação de criar espaços de diálogo que tragam para junto o conhecimento científico, conhecimento tradicional e quem está na frente, quem está tomando ações, né? Para pactuar, chegar em acordos de trabalho, acordos de ação, chegar num acordo em termos de que indicadores usar, como criar um sistema de alerta para instalar esse sistema de alerta no Pantanal, porque tudo que a gente precisa evitar é uma repetição dessa história. Então, dessa catástrofe, algo precisa ser levado para frente, algo de bom precisa surgir daqui, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conhecer, as pessoas conhecerem o Pantanal, que ainda é uma região pouco conhecida, né, para quem mora nos grandes centros urbanos, quanto mais conhecer o Pantanal, quanto mais se conhecer as necessidades específicas dessa região, né, e se estimular que os próprios governos tomem também ações, né, tomem à frente, eu acho que isso já é um grande ganho. Infelizmente, nesse momento, Marina, a gente está nesse modo de emergência, né? Que é realmente apagar fogo. Mas isso vai passar. Isso tem em algum momento vai ter chuva, em algum momento esses focos de fogo vão estar mais controlados. E é justamente nesse período que a gente precisa ter condições de instalar sistemas de controle, de instalar sistemas de prevenção, né? E ter uma sociedade cada vez mais informada para demandar que políticas concretas, específicas para o Pantanal sejam instaladas. É o que a gente tem tentado falar, né, o tempo todo, assim, a importância de da gente saber cobrar e não achar que é normal, né, enfim, que destruição de biomas é normal ou aceitável em alguma instância, porque até mesmo os economicistas chegariam a um acordo de que, economicamente falando, não é vantajoso, né? Então, enfim, fica cada vez mais claro isso. Ana, tem mais alguma coisa que você queira pontuar, que eu não te perguntei, que a gente não tratou e que você acha importante? Marina, só queria te agradecer. Eu acho que é importante que essa situação ela seja entendida não só como uma busca de quem são os responsáveis por iniciar isso. É importante que a gente reconheça que existem grandes transformações climáticas acontecendo no território e que isso extrapola também o Pantanal e que a única solução para isso é um conjunto de ações. Não tem uma resposta simples, né? E quanto mais a gente conseguir valorizar os esforços de contenção e as pesquisas e dar voz também para quem está dentro desse bioma, né, e promovendo inclusive intercâmbios com outras situações similares, mais rapidamente a gente vai encontrar uma solução que seja robusta
Que dê conta do recado, né? Exato. Ai, Rafaela, muito obrigada. Tarefa enorme. Enorme. Não, cada incêndio, cada vez que a gente vai cobrir um negócio desse, eu falo, ai, meu Deus do céu, é difícil ter ânimo, né? Mas tá bom. Não podemos desanimar. Muita gente, muita coisa envolvida, né? Super obrigada pela participação. Chegamos no nosso momento áudio. Recentemente, o Instituto Socioambiental, o ISA, publicou um mapeamento de organizações de mulheres indígenas no Brasil. O mapeamento encontrou 21 organizações de mulheres indígenas que estão na luta para a proteção de território, equidade de gênero, acesso à saúde, educação e todos esses temas que são caros à comunidade indígena no país. No momento áudio, Selma Gomes, assessora da organização, explicou pra gente como foi feito o mapeamento, como eles chegaram nessas 21 organizações e a importância desse mapeamento e dessas organizações para a luta das mulheres indígenas. No ano de 2020, o Instituto Socioambiental concluiu um mapeamento de organizações de mulheres indígenas no Brasil. O levantamento apontou a existência de 92 organizações, sendo 85 específicas de mulheres indígenas e 7 departamentos de mulheres em organizações históricas do movimento indígena. A participação das mulheres indígenas na linha de frente dessas organizações contribui para que as mulheres possam trazer para a pauta política suas demandas específicas, como a luta contra a violência doméstica, melhoria na saúde reprodutiva, geração de renda para grupos produtivos de mulheres, entre tantas outras demandas, além de contribuir com as pautas do movimento indígena como um todo. Cada qual à sua maneira, local ou regionalmente, as mulheres indígenas têm se organizado coletivamente para lutar pela demarcação de seus territórios, por uma educação diferenciada, um atendimento à saúde que respeite seus saberes, por segurança e soberania alimentar, por uma alimentação sem veneno, pela proteção das florestas e das águas, e assim pela manutenção de seus modos de vida em seus territórios. As organizações das mulheres indígenas também contribuem muito para ampliar a participação das mulheres nos espaços de decisões, realizando intercâmbios, cursos de formação, o mesmo com a realização da primeira Marcha Nacional de Mulheres Indígenas, realizada em Brasília, em agosto de 2019, que reuniu mais de 2.500 mulheres indígenas de diversos povos, com o tema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. O levantamento das organizações de mulheres indígenas foi realizado com base no banco de dados do Instituto Socioambiental, que contempla informações sobre terras indígenas e unidades de conservação no Brasil. Esse banco de dados é alimentado continuamente há mais de 10 anos com pesquisas em diferentes fontes, como o Diário Oficial da União, sites de organizações indigenistas e de órgãos governamentais, pesquisas acadêmicas, entre outros. Foram pesquisados todos os estados do Brasil. Em todos tem organizações indígenas, mas organizações específicas de mulheres foram encontradas em 21 estados. Não encontramos organizações de mulheres indígenas no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. O que significa que elas não existam, né? Esse processo de levantamento é contínuo e a cada ano são criadas novas organizações, né? E, inclusive, após a conclusão e a impressão do mapa, nós levantamos um coletivo de mulheres caigangue no Rio Grande do Sul. Assim, as organizações de mulheres indígenas estão presentes não em 21 estados, né, mas em 22 estados. E foi impressa uma tiragem de 600 exemplares do mapa para serem distribuídos pós-pandemia, né, com toda a segurança, para as organizações indígenas, né, para que elas tenham conhecimento dessa diversidade de organizações de mulheres que existem no Brasil. Este foi o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, podcast do Modifica, que pauta política e meio ambiente. Não esqueça que estamos em todos os tocadores de podcast e também no site modifica.com.br. Acompanhe as nossas redes, colabore com o nosso Catarse e nos vemos nos próximos episódios. O podcast Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é uma produção do Modifica, gravado no estúdio Reampim, em São Paulo. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o clube, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer.
Conheça Ecofeminismos, Mulheres e Natureza, nossa série que pauta a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. Ecofeminismos, Mulheres e Natureza faz parte do trio de podcasts do site Modifica.